estamos aqui falando de qualidade de vida, né? Daquela pessoa que decide, não, quero parar de usar meu óculos, minha lente de contato. Só que, infelizmente, algumas pessoas também têm problemas estruturais ligados à qualidade visual e que são extremamente complexos no sentido de tratamento quando não detectado precocemente. Vamos falar de ceratocone? Gente, para falar de ceratocone, vamos relembrar, então, que nós temos o olho como um objeto oco, como se fosse uma bolinha de ping-pong. A parte externa, ela possui a córnea, que é o vidro do relógio. Reparem aqui nessa tela que a cor do nosso olho está logo por baixo da córnea. A córnea, então, aqui, a nossa lente transparente, a luz entra e vai passar pelo meio do buraco, pelo meio da pupila, lá na íris, né, do nosso olhinho. Então, a luz que está entrando, ela deve passar por uma lente homogênea. O ceratocone, ele ocorre quando, por uma deficiência de colágeno, ou seja, o concreto desse muro é fraco e a nossa bolinha de ping-pong, ela fica elástica e ela começa a se projetar para frente. Isso não é miopia, isso é doença. E essa doença, ela tem um caráter genético. Desconfie de uma criança que tenha muita rinite e que mesmo dormindo esteja coçando o olho. Ou seja, se há uma história familiar muito ligada às questões alérgicas oculares e do nariz, é importante que a gente faça uma revisão com o oftalmologista, justamente porque hoje existem tratamentos preventivos. Ou seja, antigamente a gente tinha aquela história, meu bisavô, meu avô, ele não enxergava direito, a gente nem sabia direito por quê. Hoje a gente tem como detectar essas alterações precocemente, antes de que elas gerem uma distorção suficientemente potente para que a pessoa não possa nem usar óculos e que a lente seja difícil de utilizar e mesmo um tratamento cirúrgico seja complexo. Ou seja, o tratamento do ceratocone, ele se dá de acordo com o nível de intensidade da doença. Os casos iniciais, os casos suspeitos, ou seja, aquela criança que está lá com seus 9, 10 anos, tem bastante rinite, coça o olho e a gente nota que ela está sempre com irritação, ela é candidata a fazer um exame topográfico, ou seja, uma análise de como está essa estrutura, como está a montanha, como é que está o terreno, está homogêneo? Se não estiver, pior ainda, se houver história familiar daquele avô, mesmo de um familiar mais próximo, porque essa questão genética do ceratocone ela é interessante, porque ela tem uma penetração incompleta, nem todos terão. Antigamente as famílias tinham muitos filhos, então de 8 filhos, 1 ou 2 tinham. Hoje, às vezes, pula gerações porque aquela família teve 1 ou 2 filhos. Então, o avô tinha, o pai não teve e o neto terá. Então, essas histórias elas ficam ainda mais claras quando a gente começa a buscar depois que descobre que aquela criança com muita rinite, que fez muita otite quando era nenê, na realidade também nasceu com a carga genética, né, com o jogo de dados da genética, com essa fragilidade da estrutura. Essa fragilidade, ela quando descoberta precocemente, ela pode ser tratada através do crosslinking. O crosslinking é um tratamento fotoquímico. Vocês sabem quando um dentista ele trata a cavidade de uma cárie, cada vez mais raro, mas quando ele tem que tratar uma cavidade, antigamente colocavam amálgama, agora é uma resina líquida que usa uma luz para endurecer. Pois um gênio, há 20 anos na Europa, descobriu que também poderíamos pingar uma substância que a córnea, ao se comportar como se fosse uma esponja, ao pingar essa substância, esse líquido, ali 2, 3, 4, 5 minutos pingando, ele fica repleto de uma substância que reage a uma luz. Ou seja, em casos suspeitos, com risco de progressão, hoje é como prevenir a doença. Nós pingamos um colírio e se olha para a luz durante 5, 10 minutos e com isso a gente consegue endurecer a córnea antes que o muro embarrigue. Esse é o crosslinking. O crosslinking também ele pode ser associado a outros procedimentos. Algumas vezes, a pequenas distorções que o laser ele harmoniza, como que melhora e é feita uma aplicação cada vez. Isso não é um bom... O ideal é fazer antes, né? Mas às vezes é uma das indicações, quando a gente já pega o problema já em evolução. Se a pessoa já está com uma evolução grande, o crosslinking pode não resolver, né? Vocês lembrem, a curva média humana é lá de 43, 44 graus. Tem gente que chega em consulta aqui com 50, 60. O crosslinking não vai resolver isso. Uma outra alternativa
é nós colocarmos como que vigas, muralhas, são os chamados anéis de Ferrara. Ferrara é um colega mineiro, um gênio que trouxe para a oftalmologia mundial a possibilidade de também utilizarmos essa solução de recolocar a córnea em posição através de 2 segmentos de acrílico, PMMA, que não reagem, né? Esses segmentos de PMMA, eles são colocados e devolvem a posição. Eles são uma alternativa àquela pessoa que já não pode usar óculos porque o óculos não consegue compensar as distorções, e também é uma excelente alternativa ao transplante de córnea, que por motivos óbvios a gente reserva para casos realmente em que não há uma outra solução, né? Então, o que os anéis eles fazem é devolver a forma. E isso hoje é guiado pelo mesmo laser. O laser de fento segundo que nós temos, ele provoca uma tunelização. Vocês imaginem que nós temos então a córnea com a espessura 1000 micras, 1 milímetro, é pouco mais de meio milímetro, 500 micras. Nessas 500 micras, nesse meio milímetro, o laser cria um túnel e nesse túnel nós inserimos sobre, lembre que a cor do olho está aqui, nós estamos sobre a cor do olho na córnea, sobre a córnea, dentro dela, nós colocamos esses anéis. E esses anéis esticam e devolvem a forma. E também trazem estabilidade. Há pessoas que não têm uma boa indicação ou não desejam um tratamento cirúrgico. Uma outra opção é uma lente, que associa o conforto da lente gelatinosa, uma lente que é comum, que hoje, né, se consegue facilmente, à qualidade visual de uma lente rígida. São as chamadas lentes esclerais. A esclera é essa superfície branca, é a parte branca do nosso olho. A lente ela se apoia nessa estrutura e fica sobre o olho, sobre todo o olho. Ela é extremamente confortável porque a pálpebra não sente essa lente. E essa lente ela compensa os erros refrativos porque ela fica embebida em soro e é colocada. Em resumo, o ceratocone hoje ele pode ser prevenido, então a gente tem que pegar todos os casos suspeitos na família e falar com todo mundo, vamos fazer exame, para eventualmente fazer o crosslink. Se a pessoa já está com uma evolução ruim, ela tem a opção de ou fazer o crosslink, ou fazer o anel, ou eventualmente utilizar a lente escleral. A lente escleral não vai prevenir a evolução de um ceratocone, ou seja, o uso da lente é para trazer conforto visual para a pessoa. Ela deve seguir em acompanhamento, como é óbvio, com qualquer outro procedimento. Se nada disso resolveu, muitas vezes o que se propõe então é a substituição da lente original, da córnea original, por outra, que é o transplante de córnea.